Então, boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Eu agradeço a oportunidade. E, como não existe coincidência, né? A leitura do Evangelho foi sobre laços de família. Mas, assim, como o tempo é curto também, a gente vai falar um geral, né? O Evangelho até entrou muito ali a questão dos filhos. Mas a proposta aqui, como, na verdade, esse curso ele é muito grande. Então, a gente meio que condensou algumas aulas. Então, nós vamos falar de matrimônio, né? Matrimônio, os pais e filhos, função dos pais, dos filhos, tá? Bem em geral. Até porque todo mundo aqui já sabe essa lição, né? A gente só está relembrando, às vezes um detalhinho a mais ou a menos, e também trocando experiências. Então, se em algum momento vocês quiserem dar alguma contribuição, só levanta a mão, tá? Aqui é um bate-papo mesmo. E com certeza as experiências são bem-vindas para a gente poder trocar, tá bom? Bem, nós vamos começar com uma tirinha. Eu gosto muito das espitirinhas, que é mais antigo, então eu acho que eles não estão renovando, mas é bem interessante. Está todo mundo vendo aí no fundo? Mas eu vou ler. Do lado de cá, né, o tema chama Ontem e Hoje, Família. Então tem ali, provavelmente, né, um imperador romano, porque pelas folhinhas ali das oliveiras, e aí ele está com, então, 2 prisioneiros e dizendo, né, quero que esses escravos sofram. E, hoje em dia, ele é um pai de família e os filhos estão cobrando. Um cobra a mesada, o outro cobra atenção, e ele se pergunta, por que minha família cobra tanto de mim? Então fica a reflexão. Aqui, pessoal, a gente tinha preparado um vídeo para trazer, mas infelizmente nós esquecemos a caixinha. É um vídeo, vocês podem... Oi? Ah, não sei. Da outra vez não ficou bom, não. Vamos ver. É. Fica baixo, amor. Eu vou aumentar aqui para ver se vocês escutam aí no fundo, tá? Hã? Peraí. Tá gostando do nome? Vocês ouviram no fundo? Mais ou menos, né? Tá, vou explicar aqui rapidinho, então, do que se trata. Esse canal chama Amigos da Luz, então eles sempre estão fazendo, né, algumas brincadeirinhas sobre os assuntos que são importantes para o espiritismo. Então, nesse laço de família, ali estava mostrando o plano reencarnatório, né, de uma nova família. Então, tinha um casal, e aí aquela moça do cabelo curtinho chegou, ela ia ser a filha deles, e ela ia espiar, então, uma situação com a mãe, que a mãe, pelo visto, né, teve um assassinato ali, roubou o marido da outra, né, enfim, só confusão. Então, mostrando que há esse plano quando a gente vem, e que provavelmente nós vamos retratar, ou ao menos tentar retratar alguma coisa dentro da nossa família. Então, já até adiantando um pouco o nosso tema. Bom, então, o curso, pessoal, ele é baseado nas apostilas do curso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e a gente sempre traz, às vezes, algumas coisas atuais, de coisas de outros livros também, ok? Então, aqui nós temos o conceito de família, segundo Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar. A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades de renovação individual. Então, nós sabemos que o planeta Terra é uma grande escola e aí nós temos escolas dentro de escolas. E uma das escolas mais importantes que tem é a nossa família. Então, por isso que aqui diz sobre essa questão da renovação individual.
Nós temos dois tipos de família. São as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Geralmente, diz-se que as famílias pelos laços espirituais é quando são os espíritos mais afins, mais simpáticos, já tem uma amizade, se tinha alguma coisa já foi resolvida e eles vêm para se ajudarem, fortalecendo, né, pela purificação, expressam afeição recíproca. E a família pelos laços corporais muitas vezes são estranhos um ao outro ou tem essa ligação do passado em termos de inimizade. Pode ter sido algum crime do passado. Geralmente, inimigos na mesma família também reencarnam. E o que acontece é que muitas vezes esse laço ele pode se dissolver aqui. Ele acaba não prosseguindo. Muitas vezes há uma falha e as pessoas não conseguem essa conciliação aqui no plano terreno. E se diz também que quando tem os laços espirituais, com o desencarne, a afeição continua, né? Não se perde aquele contato. E quando o laço é só corporal, como para resolver, como se diz hoje em dia, uma treta, né? Às vezes esse laço ele se desfaz, então ele não se faz, como se diz, não vira uma família espiritual. Resolveu aqui, cada um vai para o seu canto, cada um segue o seu caminho. E muitas vezes esses espíritos nem mantêm muito contato depois. Lá no Consolador, na pergunta 175, fala justamente sobre isso. E eles consideram que a família é um instituto dentro da escola do planeta Terra. Então, existe essa organização? Os livros nos dizem que sim. Que existe essa organização, foi o que o vídeo quis mostrar também, que há esse planejamento. A gente não sabe até onde vai a nossa escolha, né? Até onde vai essa questão da necessidade. Então, os livros nos dizem que nós temos mais consciência quando a gente desencarna e que muitas vezes a gente pede para retornar naquele núcleo ou com aquelas pessoas para poder cessar os problemas, né? Poder aprender um perdão, alguma coisa nesse sentido. E a família, ela começa ali com o matrimônio. Lá no Consolador também tem a seguinte pergunta: como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? Então, todo mundo tem dever, né? Todos os papéis têm um dever. Então, a questão da atenção, do respeito, do carinho, a concentração no lar. Então, as duas pessoas têm que ter essa consciência que estão construindo esse lar da melhor forma possível, ser firmes na prece, na vigilância espiritual. E eu creio que isso é o principal, é o respeito e a vigilância espiritual, pois nós sabemos o quanto energeticamente, né, as coisas estão ficando cada vez mais densas. Muitas famílias sofrem ataques espirituais, então o ponto está nisso aqui. Na maior parte das vezes que a gente tem experiência, né, dentro das casas espíritas, as famílias procuram por causa disso, por causa dos problemas espirituais, e eles são causados, boa parte das vezes, por essa invigilância espiritual. E isso acaba trazendo, então, uma ameaça a essa paz doméstica. Então, faz parte das funções ali do companheiro e da companheira. Uma família tradicional, né, pessoal? Hoje em dia as famílias estão mudando, então ambas as partes têm que ter esse controle das suas mentes, principalmente. Lá em Vida e Sexo, Emmanuel nos traz que o casamento ou a união permanente de dois seres implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo de assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira na criação e o desenvolvimento dos valores para a vida. Então, o casamento também é um setorzinho das provas que a gente tem na vida terrena, né? Começa aí o núcleo familiar. E o que mantém o casamento? Ao contrário, nós sabemos que muitas pessoas acham que é o prazer sexual que teria que manter ali um casal juntos. Mas nós sabemos que isso
pode fazer parte, mas não é o principal, porque é preciso uma inspiração no amor, no respeito, a amizade, que ali vamos pelo diálogo, pelo interesse da vida um do outro, pelo cotidiano, tentando ser o mais leve possível e nessa convivência compensadora, na alegria de ser útil, de ser estimado, de ser respeitado. Então, resumindo, pessoal, acho que nós podemos falar do respeito, né, como resumindo o sentimento, amor e respeito. Isso está lá em Amor Imbatível, Amor, de Joana de Ângeles, esse trecho. E o que o Espiritismo nos traz exatamente sobre o casamento, conforme está lá em Nosso Lar, por André Luiz? O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou os processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, independente até do tipo de matrimônio que tem, porque nós vamos falar aqui, né, da classificação do casamento. Nós temos pouquíssimas uniões que são de almas gêmeas, é considerado então os casamentos transcendentais. Alguns matrimônios com almas irmãs ou afins, que são encontros de corações amigos, que André Luiz nos fala. Então seriam aqueles matrimônios que têm menos problemas, né, podemos dizer. Esmagadora porcentagem são ligações de resgate, então casamentos provacionais, e grande parte dos casais humanos ainda é constituído pelos acidentais. Então assim nós entendemos que são aqueles que desviaram do plano, né? De alguma forma acabaram não cumprindo aquilo que seria pré-determinado. No livro Depois de Nosso Lar, ai gente, vocês lembram? Missionários, né? Então, lá em Missionários tem muita história. Não sei se vocês lembram, quem leu, né? De missões falidas, casamentos falidos. Tem muitas histórias interessantes, principalmente dessa questão do desvio do plano inicial. Eu lembro de uma história, não lembro o nome do personagem, que mencionava justamente isso. Ele ia casar com uma pessoa, teria que redimir, não lembro se eram 4 ou 6 espíritos que viriam como filhos dele para ele cuidar, e ele acabou se juntando com uma pessoa que estava um pouco perdida na vida e ele rompeu esse compromisso. Então, lá no momento que André Luiz está entrevistando ele está contando o quanto ele está triste, arrependido, porque ele acabou acumulando isso, né, para a próxima encarnação. Então, que ele estava naquele momento de lucidez e contando, então, esse desvio dos planos iniciais. E aqui vai falar sobre a questão da vigilância, o quanto é importante dentro de uma família, ali com o casal, a vigilância para poder ter boas influências espirituais. Porque caso contrário, começa a ocorrer a atração daqueles espíritos nocivos, muitas vezes que já conhece um dos dois ou os dois, vão atentar ali nas más tendências, podem estimular brigas, pode estimular a questão da infidelidade também, que acontece muito, e com isso, nesse clima, muitas vezes de guerra mesmo, que ocorre dentro das famílias, ali entre o casal, pode ocorrer até o afastamento dos bons espíritos, porque se a gente se lembra de vibração, positiva atrai positivo, negativo atrai negativo. Então, onde há muita desarmonia, a bondade ali dos espíritos, amigos, não consegue nem chegar muitas vezes. A não ser que alguém tenha uma lucidez e procure ajuda, faça uma oração, e a oração teria esse poder de dar uma dissolvida e poder permitir então que os bons espíritos auxiliem a família, ali o casal. Isso retrata muito
então recobrando a nossa responsabilidade, né, com se temos, né, se somos ali casal e se temos uma família em relação à vigilância espiritual. Até aqui, pessoal, em termos do matrimônio, alguém quer contribuir com alguma coisa? Não? Então, nós vamos falar sobre a missão da paternidade e maternidade. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, Paulo nos diz isso, comparando a função de maternidade e paternidade à questão da fé. Olha quão é importante essa missão. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, Allan Kardec nos diz: pode então considerar como missão a paternidade? E os Espíritos respondem que é um enorme dever. Envolve tamanha responsabilidade mais do que pensa o homem quanto ao futuro. Então vejam, somos nós que estamos criando o futuro com os nossos filhos. Olha o tamanho da responsabilidade. E se a gente questiona o mundo do jeito que está hoje, bom, então estamos aqui, fomos criados de alguma forma, e se nós queremos melhorar esse mundo, nós temos que fazer melhor ainda essa criação, poder ter filhos que caminhem no caminho do meio, ali no bem, sendo bons consigo mesmos, bons com as outras pessoas, cuidando do planeta. Eu penso que é mais ou menos por aí. A maternidade, como mulher cristã, acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos. A mãe deve compreender que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Isso tudo está lá no Consolador. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. E desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes, concentrando as posições mentais, pois que é essa ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Eu penso que vocês sabem daquela questão dos primeiros anos da infância, né? Então, até os 7 anos é o período mais propício e mais importante para se desenvolver o caráter de uma pessoa. Porque a criança, ela ainda não está totalmente na Terra, esse espírito não está totalmente aqui. Ele ainda conserva, a gente fala que não está nem lá nem cá, ele ainda está transitando. Então, é muito importante que nós tenhamos foco nos primeiros 7 anos de vida para a formação desse caráter, já ensinando muitas coisas da vida, ensinando responsabilidade e tudo mais. Principalmente essa questão da preparação. E nós sabemos que hoje existem várias linhas educacionais e existem aquelas linhas que nos incentivam a criar de uma forma com mais independência, né? Filhos que são mais estimulados a ter o raciocínio próprio, que questionam, que não aceitam tudo do jeito que chega, né? Tá questionando, formando o próprio pensamento, tendo um pensamento crítico e podendo também auxiliar em casa, ter pequenas responsabilidades. Então essa é uma vertente muito interessante, mais moderna, de educação. E a autoridade paterna? É a força moral que o pai deve ter sobre o filho, já que constitui um modelo para ser imitado, lembrando que a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. A criança necessita da autoridade para que seja orientada nos seus julgamentos e saiba disciplinar a própria vontade. Então, é aquilo, nem muito solto, nem muito preso, né? Nós temos que ter essa sabedoria de como poder educar, passar essa responsabilidade, chamar a atenção, mas que não sejamos rudes e que essa disciplina seja uma disciplina tranquila
e não nos moldes de violência, como era muito no passado. Creio que muitos de nós fomos criados ainda, né, numa boa chinelada, né? A autoridade legítima é o pai ajudar o filho a crescer e amadurecer e fazer com que o filho saiba que a responsabilidade é o preço da liberdade. Isso é muito importante. É a liberdade, sabendo onde pisa, sabendo as consequências. E o pai desenvolve-lhe potencialidades, respeitando-lhe as limitações, ou ao menos era o que deveria acontecer. Lembrando, né, que a criança está em formação, que é um ser em formação e tudo mais. Pois não? Shelly, eu me aposentei no ano passado. Em 30 anos de vivência de sala de aula, eu tive a oportunidade de trabalhar 16 anos na escola privada, no Ateneu, e depois na escola pública. E a gente via criança assim, todo o perfil familiar. E teve uma época de modismo mesmo, da geração dos pais assim, permissivos, que queriam dar tudo que não tiveram e projetar no filho, assim, toda a liberdade possível, né? E era até um período que era moda falar assim, que mundo que meu filho vai ter, né? Que mundo você vai deixar para o seu filho? Aí veio a contrapartida de outros educadores mais conscientes falar que filho você quer deixar para o mundo, né? Alertando para a responsabilidade dos pais. E outro dia eu estava refletindo sobre uma mensagem que eu vi também, não lembro quem é o autor, falando assim, sobre educação. Eduque seus filhos e poderá curtir seus netos. Curta seus filhos e terá que educar seus netos. Achei muito, muito reflexivo isso aí, porque realmente é verdade, né? A geração que não tem a firmeza do limite, a sensatez, a responsabilidade, vai repercutir uma outra mais prejudicada ainda. Sim. E hoje eu percebo que tá uma mistura, né? Ainda tem esse perfil que você falou, mas está vindo alguns já com mais consciência. Eu percebo, por exemplo, entre os meus colegas, né, os amigos, mais ou menos da minha idade, então eu vejo os dois tipos de pais, né, que ainda conservam isso. Eu não vou criar do jeito que eu fui criado, vou dar tudo que eu puder e tudo mais. Mas tem outros que com essas correntes novas está sendo bem interessante. Eu estou vendo crianças assim com uma independência fantástica, que a gente não acredita que uma criança de 1 ano e meio, ela é capaz de já comer sozinha, ela está lavando a louça, porque hoje existe, né, aquela escadinha e tudo mais, ela joga a fralda no lixo. Então, assim, eu acho incrível, porque eu vejo os dois, né? Eu vejo crianças com 12 anos de idade que não conseguem fazer o próprio lanche. Vejo, porque tudo os pais ainda têm que fazer, né? Tem que preparar, tem que entregar na mão e tudo. E eu vejo crianças desse jeito, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, fazendo coisas assim que a gente não acredita que uma criança é capaz. E ela é capaz, é só dar oportunidade, né? E é uma janela, que eu tenho estudado um pouco educação, assim, eu gosto muito de Montessori. É uma janela de aprendizado que a criança quer, ela está disponível para aprender e para colaborar. E, infelizmente, muitos pais não percebem essa janela. Eu já passei por situações com filhos de amigas, assim, eu ainda não tenho filhos, mas eu já ajudei a criar algumas crianças. E a gente estava cozinhando e o filhinho dela de uns 8, 9 anos querendo ajudar. E eu que estava cozinhando nesse dia. E eu deixei, eu falei, não, então faz isso e tal. E ele se sentiu importante. E eu comentei com a mãe dele, com a minha amiga, ela falou assim, ele sempre quer ajudar, mas eu não deixo não, o menino não tem que mexer com isso. Então, ele ficou muito feliz em ajudar, né? Ele colaborar, participar de fazer a refeição. Então, são coisas tão simples que às vezes passa batido ainda, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais, assim, de sensibilidade, talvez, de perceber, né? De permitir
participar de tudo. Vai no supermercado, deixa a criança participar. Eu já tirei menino de dentro do carrinho, porque amigo meu quis enfiar no carrinho. Falei, deixa, vamos. Aí eu peguei na mão, falei, vamos fazer compra. E aí, sabe, é uma alegria de poder pegar as coisas. E você explica por que a gente vai levar isso, por que nós não vamos levar isso. Isso tudo já constitui o ser humano. Já vai começar a aprender o valor das coisas, inclusive. Porque a gente vê, né, crianças, adolescentes que não sabem o preço, o valor das coisas, não têm boas escolhas. E com isso, que adulto que vai ser esse no futuro, né? Emmanuel também nos diz: os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos. Examina a tua vida, aliás, Joana de Ângeles, desculpa. Examina a tua vida e dela retira experiências com que possas brindar a tua prole. Não te poupes esforços na educação dos filhos. E Emmanuel nos diz: a criança é responsabilidade nossa e responderemos ante as leis da vida pela proteção ou abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Então, só reforçando essa responsabilidade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 209, Allan Kardec nos traz: por que pais bons e virtuosos geram às vezes filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o seu filho? Resposta: um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos orientem a um caminho melhor, e muitas vezes isso lhe é concedido. Alguém já teve experiência com uma criança perversa numa família que destoa, assim? Não? Eu já. Já? Não Não, fala de mim não, né, papai? Não? Você tá falando de mim não, né? Não. Ah, bom. Já melhorei. Quando eu deixei assim, cara. Tentando, né? Eu já participei de vários encontros espíritas, assim, daqueles maiores, né, eventos mesmo, e eu já fiquei muito na evangelização infantil. E eu presenciei uma cena, assim, era numa turminha e uma criança perversa, com pais extremamente bondosos. É bem estranho de ver. E é bem um caso desse, eu penso. Uma criança nada a ver com o irmão, violento, saiu jogando brinquedo de todo mundo na parede, saiu pisoteando os brinquedos, tirou brinquedo da mão de todo mundo, assim, num ódio, gente, que eu nunca vi numa criança. Mas isso pode ser também décadas, né, de espírito dentro da proteção. Vai vir pais bondosos, espíritos devedores para tentar equilibrar. Isso. É o que está falando aqui, né? Eu falo assim, você já vivenciou, você já viu. Então, e eu vi na mãe um desespero, assim, porque ela falou para nós, eu já não sei mais o que fazer com ele. E ela numa bondade mesmo, sabe? Mas você via aquele desespero. É bem esse caso. Provavelmente pode ser o que falou lá atrás, quando, né, um espírito então desse pede para ter paz, para poder seguir um caminho melhor, pode ser esse caso. Ou pode ser realmente um problema muito sério, né, de vidas passadas, que os pais já estão bem com a situação, mas aquele espírito não. Enfim, podem ser casos diversos. Cada espírito evolui uma época, né? Esses pais também mais evoluídos para tentar. Muitas vezes conseguem, muitas não, né? Porque o espírito dele não dá brecha para mudar, para mudança. Então, por isso é importante aquele período que eu falei, até os 7 anos, para tentar plantar umas sementinhas, né? Orar, buscar essa fase de doutrinaria. Isso. E é muito importante, porque mesmo que a criança fique assim um tempo, pode ser que lá na frente ela melhore e lembre dessas sementes que foram plantadas, né? E aí tem uma parábola que fala disso. Vocês lembram? Sobre o semeador saiu a semear? Dos talentos. Né? É dos talentos? É.
Não, esse é do semeador, que saiu a semear. Isso, né? Ele sai a semear, e aí algumas sementes caem num solo muito árido, outras nas pedras, e algumas caem num terreno fértil. Cabe bem isso, essa parábola. Muitas vezes, Augusto Cury fala que... Ele fala diferente. Ele fala que talvez a gente ache que o terreno não está fértil, mas que essa semente possa ficar adormecida e uma hora vem chuva, vem várias situações, né, ambientais, e uma hora esse terreno fica fértil. Então ele fala, confie nas sementes, não desista. Eu gosto muito dessa frase dele também, porque dá essa esperança, né, que o espírito realmente pode melhorar. São pontos importantes para os pais. Considerar a importância do exemplo. Às vezes nem é fala, né, gente? É o exemplo. Lembrar que os filhos são empréstimos de Deus. Então, quem tem apego, vamos tentar desapegar, né? Pedir trabalho e cooperação dos filhos na medida das possibilidades. Foi o exemplo que eu dei. Cada idade é possível cooperar de alguma forma. Reconhecer que os filhos são espíritos diferentes, isso também é tão importante, porque eu não sei se alguém aqui vai ter alguma lembrança, mas é muito ruim para a criança ou para o adolescente quando ele é comparado com o irmão, porque os espíritos são diferentes e nós temos que ver, aceitar isso e respeitar a diferença e não ficar comparando, né? Cada um tem um talento, cada um tem uma dificuldade, cada um progride de uma forma e cada um evolui num estágio diferente. E nós temos que aprender a conviver com isso e respeitar. Incentivar a autovalorização sem exagero, porque senão vai cair no vitimismo, né? Aí vai ficar aquela pessoa que tudo tem que fazer por ela, porque ela é melhor. Às vezes, muitas vezes, começa a desenvolver aquele perfil narcisista demais. Não acolher intrigas, ser justo ao repreender e corrigir sempre que necessário. Aqui eu quero dar um exemplo que eu aprendi num curso de mediação de conflitos. Veja um exemplo. Tem uma mãe ou um pai com duas crianças brigando por causa de uma laranja. Os dois irmãos brigando por causa de uma laranja. E aí esse responsável chega, quer acabar logo com essa briga, e aí o que ele faz? O que vocês acham que normalmente se faria para acabar com a briga logo? Divide no meio, né? Só que esse responsável dividiu no meio e as crianças continuaram chorando e brigando. O que seria melhor de fazer? Eu aprendi num curso de mediação. Eu chupava as laranjas para você vai ficar seco. Né? Então, assim, a gente quer resolver rápido, nós faríamos isso. O ideal, pessoal, é antes de cortar essa laranja, ouvir cada um e saber o que ele quer com essa laranja. Por quê? Depois que já tinha cortado, né? Um falou, mãe, eu quero o suco da laranja, porque eu preciso fazer um bolo para levar para a escola. E o outro falou, eu quero as sementes porque eu tenho que fazer o trabalho de ciências e plantar meu algodãozinho. E aí? Então a gente julga o que é melhor, mas a gente não sabe o que as pessoas querem. Gente, essa lição ela é fantástica e eu aconselho que vocês guardem esse exemplo igual eu guardei. Eu já fiz esse curso, ó. Olha o tanto que é interessante para ver a importância da gente ouvir as partes antes de julgar ou antes de agir. Não ia precisar sacrificar a laranja, cada um queria uma coisa. Né? Então, olha o poder da ponderação e de ouvir as partes. Então, quando alguém chegar para a gente também reclamando de um problema, alguma coisa, vamos ouvir também a outra parte. E assim a gente, se tiver que ajudar da melhor forma possível. Respeitar, isso aqui é importante, ó. Respeitar as tendências profissionais sem impor determinada carreira. Isso ainda acontece.
É pai e mãe que exige que o filho tem que fazer tal carreira. Ah, porque isso não dá dinheiro, porque isso é que você tem que fazer. E aí nós vemos adultos frustrados ou que faz o curso, entrega o diploma para o pai e para a mãe e fala, toma que é seu e agora eu vou seguir a minha vida. Então, olha como se perde tempo com isso, né? Tem um desgaste, muitas vezes paga uma faculdade que a pessoa nunca vai fazer. Enfim, e ó, gente, é Emmanuel e André Luiz que tá falando isso, hein? Não impor casamento, ou o contrário, também vai falar que não é para casar coisa nenhuma. E também respeitar a escolha do companheiro ou da companheira. Até hoje tem muita gente que interfere nisso aqui. Auxiliá-los na independência para seguir sua trilha justa. Aqui eu trago um conceito que é mais moderno, dos cursos que a gente vem estudando, sobre essa questão da independência. A independência, ela não é só financeira, ela é emocional também. E é independência emocional para os dois lados, os pais e os filhos. Porque, pessoal, isso tem prejudicado muito a gente. Eu falo a gente porque todos nós temos um grau de dependência com alguém da nossa família. E o contrário também. Então, isso trava a vida das pessoas. Aí lá atrás, o que os espíritos nos falaram? Que os filhos são empréstimos de Deus. Né? Então, a gente, infelizmente, cria os filhos para o mundo. Então, se cria para que eles não saiam da asa, isso é empacar a vida dos filhos e a sua também. Os pais também empacam a vida dessa forma. E essa dependência emocional, ela causa um desastre na vida das pessoas. Sim? Complementar isso que acabou de falar, quando a gente trabalha com a apometria, isso acontece, gente, muito. Quando tem esse conflito entre pai e filho, essa dependência emocional, em que um não respeita o outro, não deixa o outro fazer as coisas que acha que deve, se desencarna com essa dependência emocional, certeza que uma sessão de apometria, um deles vai aparecer cobrando alguma coisa. Você não me respeitou, você não me ouviu, eu te pedi, você não fez, e fica aquela briga. E se não resolve em vida, às vezes demora mais de uma encarnação para poder dar certo, se encontrarem, para poder resolver esse problema. E a depender do nível de mágoa, de ódio que um deixar o outro, é pior ainda. Porque para você pedir para os espíritos de luz trazer esse espírito para o dia de hoje, para ele incorporar no médico, para você conversar com ele, é uma trabalheira que a espiritualidade tem. Para a gente parece que é fácil, a gente senta lá, respira, concentra, faz um Pai Nosso, reza, incorporou, doutrinou, acabou, mas é muito mais difícil. Então isso faz total associação com a apometria. E aquele vídeo de hoje é a apometria purinha, só que feito lá em cima, sem a interferência dos encarnados. Que é o pessoal, você vai ser filho de quem? Mas você se me matou, você é seu filho, que história que é essa? Então o princípio de apometria feito lá em cima, traz para cá, se não resolver, faz a apometria aqui. Se um for embora mais cedo que o outro. Então, vamos tentar resolver as coisas aqui, né, gente? Não vamos deixar para depois, não, porque vira uma bola de neve. Grande. E o dever dos filhos? A gente vai resumir nessa frase, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do mandamento, né? Honrar vosso pai e vossa mãe, que além de lei de caridade e amor ao próximo, é um dever a mais para com eles, que é o de piedade filial. Foi falado sobre isso na leitura do Evangelho, no início da reunião. E também esse conceito da dependência emocional cabe aqui. Porque a gente percebe que muitas vezes se confunde essa questão. Então não está honrando. Bom, então será que honrar é a gente anular a nossa vida para viver a vida do outro? Será, gente? Reflexão, né? Será? A gente vê muito isso, mas é muito diferente de desamparar. Até onde a gente já estudou, a gente entende que desamparar seria desonrar. Se a sua família, né, ali os pais, por exemplo, então vamos falar aqui como filhos, né? Eles estão precisando
e você nega uma ajuda, a gente entende como desamparo. Agora, se você não pode parar a sua vida para você pessoalmente ir lá cuidar, mas você põe alguém lá para fazer isso para mim não é desamparar, é amparar da forma como você pode. Porque, ainda mais se você tem uma família que depende de você, como que você larga a sua família por causa da família anterior? Vários livros dizem que nós temos a nossa família de origem, mas nós temos a nossa, a que nós estamos construindo. E nós temos muita responsabilidade com a que estamos construindo, porque nós já fomos criados. Agora, como eu disse, é não desamparar. Não precisa extinguir a sua vida por causa, por exemplo, dos pais. Porque depois nós vamos ser cobrados. Você largou sua família lá e ficou cuidando da sua família anterior. Vocês podem ter certeza que vão ser cobrados. Nós conhecemos várias histórias assim, de várias pessoas, inclusive, gente, assíduos na doutrina espírita, que já foram chefe de centro, já foram diretor e tudo, e caridosos. Gente, é muita história que eu sei disso, mas largou a sua família para viver em prol dos outros, porque na cabeça dessas pessoas a caridade era isso. Só que você realmente precisa largar a sua família para cuidar dos outros? Será que isso é caridade mesmo? Não dá para fazer tudo, não? Dividir, equilibrar? Cadê o equilíbrio, a importância do equilíbrio nas nossas vidas? Será que o nosso grande desafio não é esse equilíbrio? Talvez? Foi a aula anterior. Hã? Foi a aula anterior. Foi, não foi? Aí, gente, ó, tá vendo? Então, sim, reflexões, tá? E, na dúvida, o que a gente faz? A gente segue o nosso modelo e guia. Ele está bem longe ainda da gente, mas ainda bem que nós temos ele. Então, aquelas pessoas que já estão assim naquele patamar de evolução, né, que falam assim, o que Jesus faria? Às vezes eu não ouso fazer essa pergunta não, gente, porque, né, às vezes a gente está meio longe ali. Mas, se nós temos esse modelo para termos a nossa família equilibrada, feliz, para criar os filhos como cidadãos e trabalhadores do bem, eu penso que ao menos nos esforçando, a gente já está bem encaminhados. E eu finalizo por aqui. Tem alguém que quer dar mais alguma contribuição? Vamos falar, pelo amor de Deus, vocês têm que falar mais. Quando assim, prova, eu me sinto totalmente desfocada. Desfocada assim. É pesado assim, mas assim, eu não sinto afeto pelo meu pai, pela minha mãe. Da família, você diz, né? Olha, vários livros, a gente se baseia nos livros, né? Eles falam que pode ser a situação que nós mencionamos, de tipo, vulgarmente, né? Caiu de paraquedas naquela família porque tem que aprender alguma coisa, mas não necessariamente precisa ter laços. Você respeita tudo, mas às vezes não nutre, aquele amor, aquele afeto. Mas por alguma razão foi preciso estar ali para aprender, todo mundo aprender junto, né? E assim, é engraçado falar isso, mas toda família tem uma ovelha negra, né? Que às vezes se sente meio assim. Mas pode ser também a questão de passado, né? Vamos pôr assim, uma inimizade aí, né? Do passado para poder espiar. São várias possibilidades. Mas assim, não se cobre por essa questão, né, do afeto. Tendo respeito, né, fazendo o que deve fazer, é tranquilo. Assim, os livros falam, porque senão a pessoa vai entrar vai ficar remoendo isso. Eu deveria amar e não amo, e vai ficar uma cobrança. E isso pode trazer até um desequilíbrio espiritual, sabe? Se você vive bem com isso, apesar disso, é tranquilo. Respeita, faz as suas obrigações, vive bem, né? Agora, o que às vezes traz problema, que eu vejo, é assim. Às vezes, vou dar o seu exemplo então. Os pais podem nutrir uma expectativa,
e a gente não corresponde. Só que aí a expectativa é de quem? Deles. Então a gente não tem obrigação de satisfazer a expectativa alheia. Gente, isso é meio complicado, porque isso já entra no campo da psicologia, tá? Mas nós não temos obrigação. Como que a gente se protege? Não criando expectativa em cima de ninguém e nem de nada. Olha, quando a gente começa a viver assim, eu falo porque eu estou nesse processo, é tão bom. É tão leve, gente, quando a gente não espera nada, nem de uma situação, nem de ninguém, porque frustração é porque você nutriu aquilo. Ninguém tem obrigação de nos satisfazer, ninguém. Por isso que nesse ponto a gente tem que se amar e se satisfazer, né? Se as pessoas acabam fazendo algo que é bom para nós e tudo, a gente fica feliz, fica agradecido, mas não, sabe, ficar esperando. Gente, ficar esperando é um tormento, como é que fala? É pôr uma bola de ferro no pé, você fica preso às situações, você fica preso às pessoas. Olha, eu vivo isso de perto, gente. Tipo, exemplo. Nossa, fulano adoeceu. Nossa, ciclano nem veio aqui. O ciclano falou que ia lá? Entende? O ciclano falou que ia lá? Não. Então, por que você ficou esperando o ciclano vir? Sabe? São coisas assim que a gente vai ajustando até a nossa comunicação. Pergunta então, ciclano, não fica esperando. Ciclano, você vai vir? Não, não vou. Ah, então tá bom. Né? Na dúvida, pergunta, sabe? A gente tem que começar a agir mais e supor menos. Então, a filosofia também traz isso. Eu também estudo filosofia e a gente vai aprendendo, gente, a se livrar dessas coisas, sabe? Que fica prendendo a gente. Hã? E você cria problema para você mesmo. Você vai fazendo aceitação, aceitando o próximo, você vai se enganando. Sim. E por isso que esse curso, igual eu falei, são coisas que a gente já sabe, mas vale lembrar, assim a gente relembra, né? A gente aprende por repetição mesmo. E é um assunto que nós deveríamos falar sempre, de formas diferentes, mas falar sempre. Isso é muito do ego, né? Sim. Essencialmente. Só que a gente precisa dele, né? A gente está encarnado, a gente só tem que dar uma educada nele, né? Ele faz parte de nós, mas se a gente educa ele, ele comporta direitinho. Essa questão patrimonial ela é tão ampla, mas é tão ampla mesmo que a gente não tem nem noção, né? Sim. Puxando o ganchinho da Karine, às vezes um laço matrimonial é feito, o papel da mãe ali era só de um laço, só. Mas que o objetivo mesmo é do pai para os filhos, ou o pai para o filho seja bom, né? Talvez o pai mais vai ter que aprender dos filhos, talvez o filho vai ter que aprender mais com o pai, né? Então, eu sempre vi muitas situações assim. Então, matrimonialmente, se é feito casamento, mas o papel da mãe ali é só de uma ligação mesmo, né? Como mãe, mas que quem mais vai ter que aprender é o pai e os filhos. Sim. Tem de tudo, né? Pode ser inverso também, às vezes o pai é só um laço aí, e no caso vai ser a mãe com os filhos, é um exemplo só que existe, eu estou visualizando um exemplo paternal aqui, mas é por aí mesmo o caminho, mas a encarnação está pronta e para todos. É verdade. Oi. A Karine falando me fez lembrar a história de alguém condenando uma pessoa que assassinou 3 pessoas e tal, e assim, achando assim, brutal demais aquela condenação. E aí, visto pelo lado de alguém que tinha noção espiritual, ele já evoluiu muito, e na última encarnação ele matou mais de 100. E aí a gente vê que o processo de cada um, a espiritualidade é tão benfeitora que ela vai projetando as situações para essa evolução acontecer. Né? Então, a questão de não ter afeto hoje pode ser, eu falo que sim, mas pode ser que no passado tenham sido indivíduos ferrenhos. Então, esse laço
qualidade de vida, aprendendo a respeitar, né, conviver, ter tolerância, é um passo a mais para construir. Talvez na próxima já tenha uma relação de maior harmonia, maior afeto, né? O amor já se torna assim, mais naturalmente que brota, né? Sem esforço. E quando a gente vê que a espiritualidade aproxima as pessoas certas, né, da forma certa, dizem que o filho, não sei se é verdade, o pai falava isso, o filho mais velho sempre é o que tem mais compromisso com a encarnação do casal. E a gente vê realmente que às vezes a espiritualidade aproveita o tempo, aproveita o máximo para projetar isso aí, para oportunizar os reencontros, né? Como diz, tem de tudo. Ó, já vi, por exemplo, os pais com uma filha. Aí um era espírito mais amigo, mas ele veio para ajudá-la e o compromisso era dela com a mãe, sabe? Vários. Porque nos trabalhos espirituais, muitas vezes é falado para nós o que está acontecendo ali. Às vezes a gente não fala, né, para a pessoa, mas os espíritos falam. Né? Algum trabalho mediúnico, a anapometria mesmo. O que está acontecendo, por quê. Às vezes é revelado para acontecer um perdão, principalmente quando um já desencarnou. Nós já fizemos, né, amor? Várias vezes. Vem esse ente lá, familiar, e vamos fazer para libertar. Então, são suposições, né? Mas é muito bonito de ver como a gente pode progredir assim. Mas o que limita é igual eu falei. Eu ainda acho que são esses conceitos, essas coisas que nos prendem, assim, que não precisa. Dá para viver mais leve, se a gente começar a ter uma visão mais ampla. Às vezes a gente, né, reclama um pouquinho, tem mais dificuldade, mas assim, vamos tentando se libertar disso, para a gente poder viver bem, né, viver tranquilo. E principalmente consciência tranquila. Se o outro não vê, gente, o problema é do outro, né? Porque às vezes a gente também fica, mas vê aqui que eu melhorei, né? Vê aqui que eu melhorei. Não. Você melhorou na sua cabeça, né? Igual no exemplo, você melhorou? Às vezes a gente tem isso em nós. Nossa, na mesma vida, olha, eu já até melhorei. Aí vem lá o familiar e fala um monte de coisa para você. Se a pessoa não vê a melhora, gente, o problema é dela. Fazer o quê? A gente vai se desgastar para mostrar para a pessoa que melhorou? Aí, igual o senhor falou, é o ego lá falando, nossa, você tem que mostrar. Não. A gente pode até fazer uma palestra sobre a romantização das coisas. Né? Sim. Então, é isso. Olha, gente, não tem nada melhor do que uma consciência tranquila. Eu dei o meu melhor. Se a pessoa não foi capaz de ver isso, o problema é dela, não é meu. É igual essa questão da criação, por exemplo, né? Se você deu o seu melhor e os filhos não reconhecem, paciência, você fez o que você pode, né? Enfim. É isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Daqui a uns tempos a gente volta.